Vamos para mais uma análise de um caso de lei do superendividamento, onde nós conseguimos mais um importante passo, né, que foi uma liminar, num caso de superendividamento, lá no estado de Rondônia, cidade de Rolim de Moura. Esse é um caso recente aqui do escritório, tá? Que já saiu uma liminar recente, então a gente já fica muito satisfeito com isso. E essa decisão foi uma decisão impecável. O juiz ele estruturou a decisão dele de um modo que não tem como nem embargar de declaração uma decisão dessa. Ele atacou todos os pontos da tese do autor, da tese do réu, para poder deferir essa liminar. Então vamos para a análise. Bom, para quem não sabe, liminar é a antecipação de alguns efeitos da sentença, tá? Quando o juiz defere uma liminar ou indefere essa liminar, a gente já consegue compreender qual será mais ou menos a decisão dele quando ela for numa fase de sentença, uma decisão terminativa, tá? É um processo que corre lá no estado de Rondônia, cidade de Rolim de Moura. Aqui, o Banco Cooperativo Sicoob é um dos réus, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Santander e Centro de Educação de Rolim de Moura. Aqui esse que vos fala, Dr. Luiz Humberto Franciosi Júnior, Poder Judiciário do Estado de Rondônia, Tribunal de Justiça de Rondônia, Cidade de Rolim de Moura, Primeira Vara Civil. Processo, ele fica em sigilo. O autor é o Diogo. Bom, a primeira parte de uma sentença é o relatório. Então, eu vou fazer essa leitura com você dos pontos mais importantes. Nem tudo nessa sentença eu vou abordar, porque tem questões que não são necessariamente sobre o superendividamento. Bom, Diogo tem como credores Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Santander, Centro de Educação de Rolim de Moura e após certificação a Sicoob. Foi necessário fazer a inclusão desse credor. Há planilhas com discriminação de saldos por credor e proposta de pagamento em 55 vezes de R$ 500. Vamos lá. Configuração de superendividamento e mínimo existencial no caso concreto. Olha que legal, o juiz ele colocou questão, subquestão, prova e ônus. Muito interessante a maneira com que o juiz estruturou essa decisão. Configuração do superendividamento e mínimo existencial no caso concreto. O autor se encontra em possibilidade manifesta de adimplir a integralidade de suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial. Subquestão: definição do patamar adequado de mínimo existencial. Nesse caso, à luz das despesas essenciais comprovadas pelo autor, que são aquelas despesas de água, luz, telefone, internet, lazer, cultura, educação, saúde e alimentação, do patamar prudencial de esforço de pagamento e realidade orçamentária demonstrada. Aqui ele demonstrou que ele comprovou o mínimo existencial dele, comprovou o poder de pagamento dele e comprovou qual é o seu orçamento, né? Qual é o valor que ele tem mensalmente para poder pagar as dívidas dele e manter esse mínimo existencial intocável. Aqui ele colocou a prova. Por que eu friso tanto sobre quando um cliente contrata o escritório? Eu friso muito sobre a questão do formulário, porque a ação do superendividamento basicamente é uma ação que depende de prova documental. Se não tiver prova documental na ação do superendividamento, a chance de êxito diminui bastante. Ou então o juiz vai começar a pedir muito documento no decorrer do processo, o advogado vai ter que ficar emendando a inicial, o que prejudica, né, o bom andamento e a celeridade do processo. Aqui, ó, documentação contábil e financeira já determinada, memórias de cálculos, extratos, faturas, evolução de saldos. A gente contrata o escritório de contabilidade para, em paralelo com o nosso trabalho, fazer toda a documentação necessária para o êxito dessa ação. Demonstrativos de renda e despesas essenciais do autor atualizadas, planilhas consolidadas. Ou seja, o autor, no caso o nosso cliente, ele trouxe todas as despesas que ele tem com todos aqueles elementos que eu mencionei, que são garantidos constitucionalmente. E aí, a partir disso, a gente consegue ter uma ideia de qual seria o valor ideal para ele pagar mensalmente, para que não prejudique seu mínimo existencial. E a questão da boa-fé na contratação, ou seja, se as dívidas foram contraídas e conduzidas em boa-fé, sem intuito de inadimplemento estratégico, e se houve transparência mínima quanto aos custos de crédito. Isso é uma questão que o juiz levantou. E aí o juiz falou a respeito da prova que a gente trouxe de que o autor estava de boa fé.
No caso, contratos completos e aditivos, quadro resumos, comunicação de informação de custos históricos de renegociações, registros de pagamentos e abatimentos. E aí o juiz falou da prova documental, lastro documental dos débitos e consistência dos valores indicados. A suficiência e fidedignidade dos documentos para demonstrar a origem e o importe de cada dívida que compõe o passivo total. Prova, exibição de contratos, faturas, extratos, planilhas editáveis com evolução de saldos comprovantes de descontos e negativações vinculadas. A gente leva tudo, a gente leva os valores originalmente contratados, o valor que a dívida está atualmente, com os juros de atraso que são extirpados da ação quando a gente coloca. Também os extratos do Serasa, comprovando que além de existir a dívida, além de existir a inadimplência, existe a negativação. Aqui, inclusão ou exclusão de dívidas específicas no ponto global. Se as mensalidades educacionais e outras avanças de consumo correlatas devem integrar o conjunto de dívidas sujeito à repactuação considerada a finalidade de recomposição orçamentária e preservação do mínimo existencial. Ou seja, essa universidade que entrou com a defesa nesse processo, ela alegou que as dívidas educacionais não entram no caso da ação do superendividamento. Só que o juiz foi bem claro. A natureza de consumo de serviço, essencialidade no orçamento do autor e impacto no equilíbrio do plano global. Ou seja, as dívidas educacionais também se enquadram como dívidas de consumo e também merecem respaldo na lei do superendividamento. A tutela de urgência, limitação provisória e metodologia de atualização. Aqui a gente pediu para que o juiz, antes mesmo dele proferir uma sentença, que ele analisasse a possibilidade do autor começar a pagar R$ 500 por mês referente às suas dívidas, porque existiu a verossimilhança, né, que é a fumaça do bom direito, e o perigo de dano, ou seja, o perigo da demora se o juiz esperasse até o momento da sentença. Então a gente pediu para antecipar alguns efeitos dessa sentença por meio da tutela de urgência. Aí o juiz foi bem. Esse juiz, cara, dá vontade de dar um beijo nesse juiz, de tão perspicaz e sensível à questão que nós trouxemos nesse processo. O quanto ele analisou com precisão, com paciência, tudo que foi trazido por nós e proferiu uma decisão extremamente coerente. Examinando o conjunto probatório inicial, vislumbro a verossimilhança das alegações, a verdade das alegações. O autor apresentou renda líquida, aproximadamente de R$ 3.088, listou pluralidade de dívidas de consumo com credores diversos e propôs plano de pagamento global e proporcional no teto de R$ 500 por mês, cerca de 16% da sua renda. O valor que nós sugerimos para pagamento dessa dívida equivale a 16% da sua renda, o que é compatível com a preservação do mínimo existencial e com a lógica do procedimento de repactuação. Ou seja, normalmente o juiz ele analisa um teto aí médio de 30% do valor da renda líquida do autor. Mas esse juiz ele se ateve aos fatos, não somente à letra da lei. Ou seja, ele analisou que, muito embora não chegou ao patamar de 30%, os 16% do autor, dada a situação de endividamento dele, dados os compromissos financeiros do autor, 16% seria o suficiente para ele pagar mensalmente, para que ele pudesse não ficar em atraso, né, e não sofresse os efeitos da mora. A documentação acostada evidencia a situação típica de insuficiência manifesta para solver pagar integralmente as dívidas exigíveis e vincendas sem abalo da subsistência, formando o quadro clássico de superendividamento. Ao lado da probabilidade do direito, está presente o perigo de dano, ou seja, se o juiz aguardasse até a sentença para conceder esses benefícios para o autor, isso aí poderia resultar em dano para o autor, tendo em vista, né, os efeitos da mora decorrentes do tempo que podem vir a prejudicar o autor. A manutenção de cobranças simultâneas e não coordenadas, débitos automáticos, fatores e encargos dispersos, tende a agravar o saldo devedor por incidência acumulativa de encargos, gerar negativações sucessivas, além de impactar despesas essenciais já demonstradas, ou seja, foi tudo que eu mencionei, né, que os encargos poderiam trazer prejuízos para o autor. A tela de urgência é medida necessária e adequada. Limitação global das cobranças em R$ 500 por mês, rateada proporcionalmente entre os credores, segundo os saldos indicados na inicial. Ele colocou juros simples de 3% ao ano. Esse juiz, cara, sem palavras. Esse rateado proporcionalmente, eu vou mostrar para vocês que dentro desses R$ 500 o juiz ainda fez além do que era preciso. Ele demonstrou qual é a cota parte de cada credor, cada réu,
no recebimento desses R$ 500. Eu vou mostrar para vocês no final. A relação jurídica exposta é de consumo, pessoa natural em busca de crédito e serviços para satisfação de necessidades privadas de um lado, o autor, fornecedores de produtos e serviços financeiros e educacionais de outro. Incidem os princípios e regras protetivas do consumidor, inclusive o regime especial de prevenção e tratamento do superendividamento. Não procede a tese de inaplicabilidade do CDC por se tratar de cooperativa de crédito, ou seja, a Cicobi, ela entende que ela é diferente dos bancos. Por ela ser uma cooperativa de crédito, ela não presta serviço de consumo. Então o juiz já derrubou aqui a tese dela, porque tanto a cooperativa de crédito ou qualquer outro banco comum ou essas fintechs são prestadores de serviços financeiros. Então assim enquadra no Código de Defesa do Consumidor, ficando sujeito às balizas protetivas do sistema consumerista. O vínculo associativo não desnatura a finalidade econômica de concessão de crédito ao consumidor final, que é justamente o que emerge dos autos. Toma aí, Cicobi. Também não prospera a tentativa de excluir dívidas educacionais, a faculdade, do panorama do superendividamento. As mensalidades decorrem de serviço essencial à realização pessoal e profissional do consumidor e integram, no caso concreto, o orçamento doméstico que se pretende recompor de forma global e proporcional. Sem palavras. A alegação genérica de ausência de boa-fé, ou seja, os réus, no caso os credores do Diogo, eles falaram que o Diogo estava de má fé. Só que como a gente demonstrou tudo por A mais B, através de documentação, planilhas, etc., o juiz ele derrubou a tese de má-fé do autor. A alegação genérica de ausência de boa-fé do consumidor igualmente não se sustenta. O autor reconheceu integralmente as dívidas, discriminou os credores e valores, propôs plano proporcional, pediu audiência com todos e se dispôs a cumprir prestações mensais compatíveis com sua renda. Esse comportamento positiva a boa-fé objetiva, enquanto não foi apresentada prova robusta de fraude ou ocultação de passivo ou propósito de inadimplência estratégica. A limitação global provisória é adequada e proporcional. A limitação global e provisória é R$ 500 por mês e não é irreversível. A fumaça do bom direito não depende da demonstração prévia de recusa formal do banco em fornecer contratos. O que se aprecia nesta fase é a plausibilidade do superendividamento e a necessidade de organizar provisoriamente as cobranças para viabilizar a conciliação. Diante desse contexto, a fumaça do bom direito e o perigo da demora estão satisfatoriamente demonstradas, autorizando a concessão da tutela nos moldes delineados. Ou seja, a fumaça do bom direito e o perigo da demora, né, a demonstração de prejuízo com a guarda da sentença, são os requisitos primordiais, essenciais e únicos da tutela de urgência. Então, o juiz ele verificou esses elementos e concedeu a tutela. Destarte estão presentes elementos suficientes, probabilidade e perigo de dano, evidenciados pela planilha de evolução do plano, saldo total, taxa efetiva e necessidade de limitar a prestação a R$ 500, de modo a preservar a dignidade do autor e a utilidade da futura conciliação. E aqui, ó, os R$ 500 vão ser divididos da seguinte forma. Cicobi, a dívida total é 16.318. Ela tem 61,95% dos R$ 500, então ela recebe R$ 309,74 por mês dos R$ 500. O Banco do Brasil, cheque especial, 1.118,12, 4,24%, ela recebe R$ 21,22 por mês dentro dos R$ 500. Banco do Brasil, cartão, 6.303, 23%, quase 24%, então ela recebe R$ 119,65 dos R$ 500. O Bradesco, cartão, 723,24, 2,75% do valor de R$ 500, então ela recebe R$ 13,73. O Bradesco recebe R$ 13,73 dentro dos R$ 500. O Santander, a dívida dele é bem pequenininha, 285,27, 1,08%. Então o Santander dentro dos R$ 500 ele recebe R$ 5,41. E a Estácio, né, a faculdade, o valor da dívida do autor é R$ 1.593,09, representando 6,05% do plano. Então, ela recebe por mês R$ 30,24 dos R$ 500. E aqui, sobre a tutela de urgência, defiro para limitar provisoriamente as cobranças descontos do conjunto dos réus ao teto global de R$ 500, rateado proporcionalmente, naqueles moldes que eu mostrei agora, pelos percentuais derivados dos saldos indicados na inicial, tabela supra. Descumprimento da presente tutela, sujeito o infrator à multa diária que fixo desde já em R$ 300 por ato em desconformidade sem prejuízo de majoração e de outras medidas de coerção. Arthur Augusto Leite, juiz de direito.
O trabalho do senhor foi impecável. A análise de cada ponto de tudo que a gente apresentou foi extremamente cirúrgica. Então, esse vídeo aqui do superendividamento demonsstrar que a lei do superendividamento ela funciona. E ela é uma lei que as pessoas, quando elas se enquadram, a gente fala, quando elas não se enquadram, a gente fala também, dada a questão da boa-fé. Então, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço novamente a presença de vocês. Já curte esse vídeo para poder dar uma força aqui pro doutor. Já se inscreve no canal para a gente poder chegar aí nos 100 seguidores o mais rápido possível. E compartilha ele com quem você acredita que precisa saber disso. Até logo. Tchau, tchau.